Bem-vindos à Voz do Veterinário, o seu podcast de medicina veterinária. Com Hugo Lopes. As gazimetrias parecem estar finalmente a tornar-se numa ferramenta usual nas urgências veterinárias portuguesas e uma das suas principais aplicações é na doença respiratória. Neste episódio, fazemos a ponte entre estes dois assuntos pela voz da doutora Marisa Lourenço. Colega não só da profissão veterinária, mas também do podcast O Gato Espeneico, a Marisa é diplomada em Emergências e Cuidados Intensivos pelo Colégio Americano e trabalha num dos principais referral centers em Inglaterra, o The Ralph. E é com muito gosto que conversamos com ela hoje. Olá Marisa, como estás? Tudo bem? Está tudo ótimo, obrigada pelo convite. Ora, é um gosto ter-te aqui. Um pequeno à parte, eu sei que tu trabalhas no The Ralph e que um dos teus diretores clínicos é o Jalen Gersani, não sei bem como é que se diz o nome dele. O Shailene, ele é o CEO do hospital, sim. Exatamente, e ele tem um dos melhores podcasts de emergências, que infelizmente ele terminou em 2017 ou 2018, que era o ECC Small Talk, e que recomendo a todos os colegas que ouçam, porque é antigo, mas vale mesmo muito a pena ouvir, neste caso é ouvir. Marisa, eu sei que a parte respiratória é uma parte que tu tens especial interesse, e acho que as gazimetrias andam de mãos dadas com a parte respiratória, e a minha primeira pergunta é sobre porque é que as gazimetrias são uma constante na medicina de urgências e porque é que são fundamentais na abordagem aos doentes mais graves. Eu diria que as gazimetrias devem ser vistas basicamente como as análises de sangue de triagem, ok? Portanto, se recebemos uma emergência, corremos uma gazimetria. É considerado elas andarem de mãos dadas. E isto basicamente porque é a gazimetria que nos dá a informação super vital, não só sobre o estado de ácido base, dos gases sanguíneos, claro, mas também, regra geral, as máquinas que correm gazimetria vão incorporar outros parâmetros que são super importantes, particularmente o lactato, a hemoglobina, glicémias, eletrólitos, etc. E, portanto, isto vai-me não só auxiliar na estabilização inicial do doente, certo? Porque se eu tiver um doente super comatoso e lhe corro uma gazimetria e vejo que ele está super alcalótico, por exemplo, eu já sei qual é o motivo do coma do meu doente e já sei a severidade, mas isto vai também ajudar-me a diagnosticar qual é a causa primária por trás destes desarranjos. Portanto, com base nisto, eu costumo sempre dizer, análises de sangue de triagem, são as gazimetrias. E há muito esta questão que tu estavas a dizer, que muitas vezes dá-nos uma ideia do quão grave é a situação, não é? No entanto, em Portugal e nos vários hospitais por onde eu já passei, tenho sempre sentido que há uma grande resistência à utilização das gazimetrias. Eu pessoalmente acho que tem uma ótima relação custo-benefício, é rápido e dá-nos informação que pode fazer toda a diferença. E a maior parte das vezes que eu vejo os meus colegas com alguma resistência é, primeiro, esta crença que só tiramos o máximo partido do exame se usarmos sangue arterial, coisa com que os colegas não costumam estar muito à vontade, e uma certa dificuldade em interpretar os resultados. Consegues guiar-nos nestes dois tópicos, sobretudo sobre o método de interpretação dos resultados? Sim, então, respondendo à primeira parte, é realmente um mito esta noção de que se corremos uma gazimetria tem que ser sangue arterial. Na verdade, passam-se provavelmente semanas que eu não faço uma gazimetria arterial, porque felizmente nós já temos tantos outros equipamentos e tanta outra forma de avaliar a oxigenação dos nossos doentes que é muito raro no setting em que eu trabalho, eu ter que recorrer a uma punção arterial. Portanto, no setting, digamos, um pouco menos avançado, é provavelmente totalmente desnecessário. E quando vais tirar, de onde é que tiras? Regra geral, vou ou fazemos na artéria pododorsal, ou se for realmente um doente que esteja com grande instabilidade cardiovascular e isso seja super difícil, podemos tentar na artéria femoral. Mas não só como já tinhas referenciado, é bastante desafiante a nível técnico, é super doloroso, portanto, doentes acordados, doentes totalmente alerta, é super, super doloroso. E a informação que me vai dar extra é rara, a não ser que eu não tenha realmente outra forma de avaliar
a oxigenação deste doente. Portanto, regra geral nós não precisamos de sangue arterial para uma gasometria. Da mesma forma que regra geral nós precisamos sempre de uma gasometria. Portanto, a gasometria de nós é realmente aquela go-to e nós corremos pelo menos umas 50 por dia, se calhar no meu hospital. Como tirar partido e como fazer uma interpretação adequada da gasometria. Portanto, e metódica. Eu acho que o pessoal às vezes perde-se um bocado porque não tem método. Sim, exatamente. Eu acho que a malta olha para aqueles valores, como eu olhei pela primeira vez, quando vi a minha primeira gasometria na vida, e fiquei tipo, não faço ideia. Portanto, de uma forma estruturada, aquilo que eu costumo recomendar é, o ponto número 1, ponto de partida é olhar para o pH e questionar, o doente está acidótico ou alcalótico, ok? E, portanto, ao avaliar o pH, eu consigo não só avaliar quão severa é a anomalia de ácido-base, e apesar de não me dizer qual é a causa do valor estar anormal, consegue ajudar-me a diferenciar os possíveis problemas primários, ok? Portanto, está acidótico ou está alcalótico? É o passo número 1. Porque eles são processos inversos, não é? São completamente inversos nos sentidos. Exatamente. O passo número 2 é, se realmente estivermos a avaliar uma colheita arterial, uma amostra arterial, então o passo número 2 será olhar para a oxigenação. E a partir daí eu consigo caracterizar se o meu doente está hipoxémico ou normoxémico. É realmente muito mais útil e muito mais utilizada quando temos doentes entubados, ok? Mas, como eu já tinha dito, raramente temos que recorrer a este tipo de punções. Regra geral, o pulso oxímetro e outro tipo de dados é suficiente. Era isso que eu te ia perguntar. É muito mais sensível do que o sinal clínico? Porque se ele tiver cianótico, não é? Se ele tiver cianótico, eu não preciso de uma gasometria para me dizer isso. Mas há valores que ele te dá com significado antes de ficarem cianóticos? Sim, temos uma diminuição da pressão parcial de oxigênio em doentes que podem estar hipoxémicos, mas ainda não estão cianóticos, ok? A cianose é um sintoma clínico, digamos, terminal da hipoxémia, ok? Esperar que um doente desenvolva cianose é a mesma coisa que esperar que o doente com reflexo de Cushing faça uma herniação do cérebro para atuar, ok? Portanto... Já lá estamos. Exato, portanto eu gosto sempre de referenciar isso, que a cianose é um sintoma tardio, avançado de hipoxémia. Portanto, sim, eu consigo identificar hipoxémia com uma análise arterial num doente que não está obviamente cianótico. Agora, quantas vezes é que eu já pude identificar isso simplesmente com uma pulsoximetria? Provavelmente mais de 90% dos casos, certo? É claro que o pulso oxímetro tem algumas limitações, se o animal tiver as mucosas membranas com cor ou o pelo, se houver muita luz, etc. Às vezes só o facto de eles estarem hipotensos, porque não têm um bom pulso para a máquina fazer uma boa análise do teor de hemoglobina oxigenada. Mas, a maioria das vezes, o pulso oxímetro vai ser suficiente. Portanto... E se eu tiver uma pulsoximetria a dizer-me que o doente está a saturar a 87%, que informação extra é que me vai dar estar a fazer uma punção arterial? Eu já sei que o doente está hipoxémico, eu já sei que tenho que começar a tratar, ok? Portanto, realmente reservamos isto para casos no ventilador e casos no ventilador em que, por algum motivo, eu não consigo ter uma medição adequada com a pulsoximetria ou simplesmente para fazer... um cálculo mais avançado a nível de função respiratória, não vamos entrar por esses detalhes aqui, mas só pela limitação de que o pulso oxímetro vai-me dizer 100, mas não me diz mais do que 100%, certo? E às vezes queremos trabalhar um bocadinho mais com certos valores de oxigênio para avaliar a função pulmonar. Uma coisa mais fina. Okay? Mas isto, mais uma vez, é extremamente... invulgar termos que recorrer a isso e eu ventilo muito hoje em dia, ok? Ok. Então, pH, saturação, certo. Depois. O passo número 3 na gasometria é avaliar a ventilação, ou seja, qual o valor do dióxido de carbono, do CO2. Porque isto basicamente vai representar a componente respiratória do desequilíbrio ácido-base, ok?
Portanto, se nós tivermos um dióxido de carbono muito aumentado, isto vai dar origem a uma acidose respiratória, ao passo que se o dióxido de carbono estiver baixo, vamos ter uma alcalose respiratória, ok? E conseguimos também, a partir daí, avaliar o que é que poderá estar a fazer com que haja hipercapnia, portanto, dióxido de carbono aumentado, ou hipocapnia, ok? Ok. O quarto passo será fazer uma avaliação da parte metabólica. E aí temos em conta tanto o valor do bicarbonato como do base excess, ou excesso de base. Com base na avaliação destes parâmetros, podemos então caracterizar se temos uma alcalose ou acidose metabólica, ok? Sabemos qual o valor normal do bicarbonato, sabemos que o excesso de base também deve ser bastante mínimo e, como tal, se tivermos um excesso de base muito alto, temos uma alcalose metabólica, o bicarbonato espera-se que esteja aumentado, e se tivermos um baixo excesso de base, portanto, o bicarbonato à partida está diminuído, vamos ter uma acidose metabólica. E aquilo que é importante os colegas repararem é que nós estamos a olhar a cada um destes parâmetros de forma individual. Portanto, eu ainda só identifiquei se tenho acidose ou alcalose respiratória e se tenho acidose ou alcalose metabólica. E elas podem estar as duas presentes, ok? Portanto, geralmente em sentidos opostos. Exatamente. Se tudo estiver dentro da anomalia, senão é mesmo caso grave. Dentro da normalidade, quero dizer. Portanto, o passo número 5 será avaliar agora sim, olhar para tudo aquilo que já vimos e dizer, temos mecanismos de compensação adequada, e aqui o que nós vamos fazer é voltar a olhar para o pH. Se o pH estiver baixo, temos primariamente uma acidose e temos, ou esperamos ter, uma alcalose compensatória. Se o pH estiver aumentado, temos uma alcalose primária e esperamos ter uma acidose compensatória ou secundária. É importante saber que o corpo nunca compensa demasiado, ok? Portanto, se for um mecanismo de compensação, nunca compensa o suficiente para alterar o pH nesse sentido. O que é que isto significa? Se eu tiver uma acidose primária e uma alcalose secundária, o pH nunca vai estar aumentado devido à alcalose secundária, ok? O pH pode estar normal, se a compensação for adequada, ou se não houver compensação suficiente, o pH vai estar baixo, porque tem uma acidose primária. Mas nunca o pH está dependente da compensação. Então é nesta fase que nós decidimos qual é que é o fator primário que está a empurrar o pH numa direção ou noutra. Exatamente. E a última coisa que nós devemos avaliar aqui é se, olhando para todos estes dados, achamos que as alterações a nível dos fatores de base, ou seja, do bicarbonato e do excesso de base, estão de acordo com os valores de dióxido de carbono, ok? Porque à partida, se um altera, o outro deve seguir. O sexto passo é quando nós começamos a olhar para outros componentes da gasimetria e que as pessoas esquecem-se, as pessoas pensam que a gasimetria isso é só para olhar para o oxigênio e o dióxido de carbono. Não é. Há muitos outros fatores que vão influenciar o pH e o estado de ácido-base, nomeadamente o lactato, ok? É um produto, ácido. Exatamente, um produto ou indicador do metabolismo anaeróbico, funciona como um ácido, portanto, naturalmente tem impacto não só no pH, mas também em mecanismos de compensação. E os eletrólitos. Os eletrólitos são partículas que têm carga, não é? Ou são positivos ou são negativos, e isto também faz com que haja alterações a nível de pH e de ácido-base, com base nestas alterações dos eletrólitos, ok? O sétimo passo, que é o último, que nunca devemos esquecer, é fazer uma avaliação da função renal. Temos que nos lembrar que os rins são essenciais para
fazer um controle do ácido base, são eles que produzem o bicarbonato, ok? E são eles também que fazem uma gestão muito pormenorizada dos eletrólitos e da água. A água por si própria, só o nosso teor de água corporal tem um impacto enorme a nível do estado de ácido base. Portanto, os rins são preciosos nesta avaliação. Não só os pulmões, mas também os rins. Estão extremamente dependentes do estado cardiovascular, temos que ter isso em conta. E lembrar que se nós tivermos uma disfunção renal e uma alteração da produção de urina, isto vai fazer ou ter impacto em todos os parâmetros da gasometria, com exceção do oxigênio. Vou repetir. Casos com dano renal e alteração da produção de urina altera todos os parâmetros da gasometria, excepto o oxigênio, ok? Portanto, qual é a conclusão daqui? Se temos um doente com disfunção renal significativa, é super importante fazer gasometria nestes animais. O caso típico devem ser os obstruídos, é assim o primeiro que me vem à cabeça. Os obstruídos, os oligúricos, os anúricos, os poliúricos, tudo o que altera a produção urinária, altera a produção ou excreção de eletrólitos de água, e alterar a excreção de eletrólitos de água e de bicarbonato altera o nosso estado de ácido base, ok? Portanto, lembrar sempre que quando pensamos em gasometria, pensamos em pulmão, para influenciar o CO2, para influenciar o oxigênio, e pensamos nos rins, para influenciar tudo, menos o oxigênio. Okay. Embora eles tenham escalas de tempo diferentes, não é? A resposta compensatória pulmonar é geralmente muito mais rápida do que a metabólica. Certo. Mais ou menos quanto tempo é que dura, é que demora até termos uma resposta compensatória metabólica? Portanto, se formos a comparar, respiratória é imediato, ok? Mas claro que a função respiratória tem impacto também, particularmente em animais, por fatores como stress, dor, ansiedade. Portanto, nós podemos ter uma alteração significativa até no CO2, uma hipocapnia significativa, e isto é porque o animal está a arfar descontroladamente porque está super ansioso ou super estressado, ok? O rim, quando nota, por exemplo, um aumento significativo do dióxido de carbono, já vai começa a compensação, digamos assim. A compensação, na verdade, começa rapidamente, só que até conseguir fazer uma alteração adequada para trazer o pH de volta a valores dentro da normalidade, estamos a falar entre, consoante quão grave seja a disfunção primária, entre horas, às vezes dias, ok? Falaste aí em 2 parâmetros que eu gostava de questionar mais um bocadinho. Que atualmente dá-se mais importância ao base excess, ao excesso de base, do que propriamente ao bicarbonato, e gostava que me explicasses resumidamente porque é que esse parâmetro, como é que esse parâmetro funciona, porque ele não é assim muito intuitivo, e é uma boa medida do ácido base, e também de que forma é que o Anion Gap é importante nestes casos. Que informação é que ele nos dá? Eu vou ser muito básica nesta resposta. Então é assim, eu não diria que o base excess é mais importante que o bicarbonato. Eu pessoalmente não concordo com isso. Porque se formos a ver, na verdade, o base excess significa quanto excesso de base é que eu tenho. Mas nós não temos assim tantas opções de bases corporais importantes quando comparamos com o bicarbonato, ok? Realmente o bicarbonato é o parâmetro essencial que faz variar o base excess. Quando é que eu utilizo o base excess? É claro que eu olho sempre para ele, ao mesmo tempo que olho para o bicarbonato, para ver que estão em concordância um com o outro, ou seja, se eu tenho um bicarbonato muito baixo, o base excess devia estar igualmente muito negativo e vice-versa. Eu utilizo o valor do base excess para fazer cálculos quando quero fazer administração de bicarbonato, ok? Portanto, é aí que eu pego nesse valor, faço o cálculo e depois ajusto a minha, não é ajusto que isto é em inglês, adapto a minha prescrição de acordo com a doença ou quão severa seja a anomalia. Sim, mas geralmente quando vamos ao bicarbonato já estamos um bocadinho desesperados também, não é? Não é uma coisa que a gente pega logo... Diria que é raro. Portanto, é uma administração rara que se faz dentro da UCI. Não é comum, não. E em relação ao Anion Gap, há pessoas que são extremamente apaixonadas por este parâmetro. Eu não sou uma delas.
Porque aquilo que eu encontro na minha prática clínica é que se eu fizer uma boa avaliação a nível de exame físico do meu doente, de exames complementares de diagnóstico, de triagem, ok? Ou seja, a minha ecografia bedside e a minha gazimetria, quando chega à parte de avaliar o anion gap, se eu já tenho todo o resto, eu não preciso disso para diagnosticar a minha diabetes cetoacidótica, por exemplo. Eu, por acaso, falei disto com uma amiga minha, que é uma intensivista neonatal, portanto, ela faz o mesmo que eu, mas com neonatos humanos. E falei desta paixão do anion gap que algumas pessoas têm. E o meu feedback, com base naquilo que ela me disse, é que se estivermos realmente limitados a nível de certos parâmetros que possamos medir, por exemplo, não temos um medidor de corpos cetónicos, ok? Talvez aí já seja mais útil eu olhar para a minha gazimetria e olhar para estas análises, pensar, estou a começar a ficar desconfiada que tenho aqui um cetoacidótico, e quando olho para o anion gap já consigo avaliar melhor, ok, provavelmente sim, tenho aqui um excesso de ácido que vão ser as cetonas ou vai ser o lactato ou algo do género. Agora, como eu, regra geral, tenho acesso a todas essas análises no momento, eu não tiro informação nenhuma extra do anion gap. Torna-se redundante. Exatamente. Nós gostamos sempre muito de colocar os doentes em caixinhas. E no ácido base há 4 caixinhas por onde escolher. A alcalose metabólica, isto nos processos primários. Acidose metabólica, alcalose respiratória e acidose respiratória. Consegues dar 2 ou 3 diagnósticos diferenciais mais comuns para cada uma destas? O que mais... aqueles padrões típicos, como por exemplo as alcaloses hipoclorémicas ou, como estavas a dizer, das acidoses por cetoacidose? Consigo. Então, sem dúvida que a mais frequente que vamos ter na prática clínica é a acidose metabólica, ok? E regra geral, esta está associada ou a casos com hiperlactatemia severa, portanto o lactato está bastante aumentado, ou vamos ver com os casos típicos que chegam com perdas gastrointestinais severas ou perdas renais severas, ok? Portanto, qualquer doente que tenha vômito ou diarreia severa, poliúrias e desidratações severas são os casos mais típicos que vão chegar com acidose metabólica. Ou qualquer um que, seja por que motivo primário for, venha com hiperlactatemia. Em choque. Exato. Depois temos a alcalose metabólica. Diria que, regra geral, sem dúvida a maioria dos doentes que vêm com alcalose metabólica são doentes que têm obstrução do outflow do pylorus, ou seja, da passagem de digesta do estômago para o intestino delgado. Tendem a estar acompanhadas de hipocalémia e hipoclorémias severas, portanto são as alcaloses metabólicas hipoclorémicas, têm uns bicarbonatos super aumentados e, regra geral, se tudo correr bem, têm uma acidose respiratória compensatória, que pode ser super severa, ok? Pode ser super severa se passar despercebido que o problema essencial é que o doente tem uma obstrução gastrointestinal. Já vi colegas a correrem, a pensar, tem que ser entubado. Não, ele tem aqui para o bloco operatório para tirar... Essa é uma daquelas que eu acho que é logo uma bandeira vermelha de ir procurar no intestino. Exatamente. Portanto, sem dúvida, se tivermos uma alcalose metabólica hipoclorémica, portanto o cloro está substancialmente reduzido, a primeira coisa a ou excluir ou diagnosticar é obstrução gastrointestinal superior. Depois entramos na parte respiratória, ok? Portanto, acidose respiratória, geralmente temos isto associado com ou o animal está anestesiado ou tem doença neurológica que faz com que diminuam a ventilação ou obstruções da via aérea superior, ok? Portanto, é o clássico doente que vem com um CO2 aumentado, o pH naturalmente fica reduzido e pode ou não, consoante seja algo mais ou menos crónico, já ter compensação com a alcalose metabólica, ok? Portanto, agora, se é o bulldog francês que foi dar uma volta às 3 da tarde em julho e entra com uma obstrução da via aérea superior, ele vai ter um CO2, ou pode ter um CO2 super aumentado e o bicarbonato dele ainda está totalmente normal, porque ele acabou de obstruir, ok?
Versus... Não consegue ventilar, coitado. Exato. Versus o doente que, sei lá, o doente que tem asma, ou o doente que tem tipo COPD, aquelas doenças obstrutivas, as bronquites e não sei o quê, que à partida já têm algum ajuste a viverem com um CO2 normalmente mais aumentado do que o normal, por exemplo, ok? E finalmente, a alcalose respiratória, regra geral, é muito frequentemente vista com stress, ansiedade, só porque, e cães, claro, porque eles conseguem arfar tão facilmente e tão violentamente. Caso contrário, podem estar associadas à hipoxémia, ok? O doente está a respirar mais profundamente, mais rapidamente, porque não tem oxigênio. Isto é um mecanismo de compensação para aumentar a quantidade de oxigênio que entra no sistema, mas, consequentemente, ventila mais, perde mais CO2, ok? E nesses casos, o bicarbonato ainda pode estar normal. O que eu estava aqui a pensar é nos filmes o respirar para o saco, não é? Não é? Quando eles estão a hiperventilar, passa-lhes um saco para eles inspirarem mais CO2. Isso sim, exato, porque eles vão inspirar mais CO2, certo, sim. Muito bem, para fins pedagógicos, gostava agora de partilhar um caso para exemplificar, para dar o exemplo aos nossos ouvintes. Imagina que tens um Rottweiler que entra com taquipneia grave, que tem sons pulmonares difusos, principalmente nos campos cranioventrais, e com hipersalivação. E tem esta gasimetria. Está acidótico, tem 7.26 de pH, sendo que o mínimo é 7.35. Tem o CO2 aumentado, o máximo é 39 e ele tem 57. O bicarbonato está normal. O base excess está normal. A pressão de O2 está diminuída, tem 59 quando o mínimo é 70. E a saturação também está diminuída, está nos 80%. O lactato está normal. Como é que tu, assim de uma forma muito resumida, de uma aplicação prática, olhavas para este caso? Com aqueles passos que nos falaste ao início. Portanto, olhar para a gasimetria, digamos, é? É. A primeira coisa que eu diria ou perguntava quando olhava para esta gasimetria é: qual é a frequência respiratória deste cão? Porquê? Este animal já está com hipercapnia, ok? Portanto, está com uma grande taquipneia. Ok. Isso é grave. Eu tenho um cão taquipneico, portanto está a respirar super rápido, ou muito mais rápido do que era suposto, e apesar disso, sabendo que o expectável a nível de dióxido de carbono seria, se ele está a respirar mais rápido, o dióxido de carbono deveria estar baixo, ele na verdade está com um dióxido de carbono marcadamente aumentado, ok? Portanto, quando nós temos doentes taquipneicos e hipercapnicos, a mim preocupa-me bastante que este doente já esteja a entrar em falha respiratória, seja por fatiga ou seja simplesmente pela progressão e a severidade da doença pulmonar com que ele se apresenta. Portanto, regra geral, nós dizemos que há certos valores, certos números que nos guiam para quando é que devemos ou não entubar um doente. Eu diria que eu, acima de tudo, basei também no esforço respiratório deles, portanto, eu olharia para esse animal, claro que estou a partir do princípio que ele já está a receber oxigênio, dava-lhe algum tempo, talvez, a não ser que eu estivesse com medo que ele já estivesse em fatiga respiratória, avaliava a resposta dele nas próximas 4 horas, reavaliava este CO2 e via: estamos a melhorar, ele está mais confortável, ou está a ficar mais cansado e eventualmente ele vai ter que ser ventilado. E era de ventilação que este cão precisava, porque aquilo que ele, neste caso publicado, que ele tinha era uma pneumonia bastante grave e não havia ali trocas gasosas. E este caso foi escolhido para fazer a transição para a pneumologia, que sei que é uma das tuas áreas de interesse. E estavas agora a falar de uma das primeiras perguntas que eu te queria fazer, que é este paradigma de que as doenças respiratórias graves se tratam no ventilador. Mas para os colocar no ventilador, eles têm que ser induzidos. O que geralmente implica uma apneia e uma bradicárdia num animal que já está em hipoxémia.
Como é que tu lidas com este paradoxo? E como é que minimizas este risco? Porque a mim, pessoalmente, é uma fase que me assusta bastante. Ele está muito descompensado e eu vou induzi-lo para pôr no ventilador. E tenho sempre medo que as coisas corram mal neste intervalo. Claro. É aí que eu aconselho para, por favor, contactarem com um especialista de cuidados intensivos, seja eu ou seja quem for, porque realmente, primeiro, já vi muitos casos que as pessoas correm a entubar o doente não precisava de ser entubado, não tinha indicação para ser entubado, ok? Portanto, fomos pô-los em risco e fomos gastar dinheiro desnecessário. Ponto número 2, se verdadeiramente achamos que o doente tem que ser entubado, consultar com alguém que nos possa dar orientação para que isso seja feito da forma mais segura possível, porque todos somos pró-cowboyadas até um certo ponto. Portanto, se tiverem essa possibilidade, é sempre o meu conselho, porque a ventilação mecânica é um mundo, não é a mesma coisa que dar uma injeção de serénia, ok? E como tu estavas a denotar... Eu geralmente não tenho pessoal das urgências, refugio-me nos anestesistas. Vou para os anestesistas, ajudem-me que eu preciso de que alguém me guie. E ainda bem que notas isso, porque é outro ponto importantíssimo, é que anestesia e cuidados intensivos são extremamente diferentes no que toca a saber fazer um maneio de um doente ventilado por falha respiratória. Os meus anestesistas não sabem fazer isso. Da mesma forma que eu não sei fazer muitas coisas que eles sabem enquanto anestesistas. Uma coisa é colocar um doente no ventilador porque ele tem que ser anestesiado, seja lá por que motivo for. Outra coisa é colocar um doente num ventilador, parênteses, o próprio ventilador, não é um ventilador de anestesia. É um ventilador de cuidados críticos, não tem nada a ver um com o outro. Não sabia que eram diferentes. Exato. O que é que significa nada a ver? Mais uma vez, significa que os meus colegas anestesistas não fazem ideia como mexer no ventilador de cuidados intensivos e eu, até há pouco tempo, não fazia ideia como mexer com os ventiladores deles. Porque é que até há pouco tempo eu tive que saber agora o básico? Porque infelizmente eu às vezes tenho 2 ou 3 doentes no ventilador, só tenho um de cuidados intensivos e tive que aprender, digamos, as manobras básicas nos de anestesia para, de uma forma super temporária, mantê-los ali até conseguir transicioná-los para o ventilador de cuidados intensivos. Mas a própria máquina não tem nada a ver, ok? Portanto, é importante as pessoas terem a noção do que é que estamos a falar. E realmente são temas totalmente diferentes. Não há dúvida que quanto mais sabemos, mais descobrimos que somos ignorantes. Exatamente, não fazia ideia. Portanto, totalmente diferente. Agora, em relação a este passo de tenho um doente super instável, como é que eu lido com isso, digamos, enquanto pessoa que sou e a profissional que sou hoje em dia? Eu, quando tomo a decisão de entubar um doente, é porque acredito verdadeiramente que, ao fazer isso, esse doente, número 1, tem uma chance de sobrevivência, que outrora, que sem a ventilação não ia ter, ou, às vezes, uma pessoa talvez ainda pudesse tentar um pouco mais, mas número 2 é quando eu acho que se entubar este doente, a possibilidade de sobrevivência é maior do que se não o fizer, ok? Portanto, essas tendem a ser as duas opções na minha cabeça, ou uma ou outra, vai ser isso que me vai fazer entubar um doente. Claro que eu tenho que ter uma noção global do estado de saúde deste doente, portanto, já sei que ele está com falha respiratória, ok, mas como é que está todo o resto, ok? Como é que ele está a nível cardiovascular? Como é que ele está a nível de volémia? Como é que ele está a nível de pressão? Ácido base. Certo? Como é que ele está a nível de ácido base? Como é que ele está a nível de eletrólitos? Porque se ele tiver um potássio de 1.9 e eu o anestesiar, acabou. Como é que ele está a nível de glicémia? Como é que ele está a nível de hemoglobina? Porque se eu tiver a entubar um doente porque ele está super hipoxémico, mas tiver um hematócrito de 11%, estive a perder o meu tempo, a gastar o dinheiro ao cliente e o doente vai morrer na mesma. Ele não precisava de ser entubado, ele precisava de uma transfusão de sangue. Coisas desse género, ok? Portanto, eu tenho que ter uma avaliação feita, global, do estado de saúde deste doente. E quando eu tiver essa avaliação feita, eu então consigo escolher qual é a melhor forma que eu tenho, ou a forma mais segura que eu tenho de entubar o doente e de iniciar a ventilação. Claro que escolhemos sempre drogas minimamente
com impacto mínimo o mais possível no sistema cardiovascular, não é? Falamos em benzodiazepinas, falamos em opioides, e o meu preferido, claro, é o Propofol. E a seguir fazemos uma manutenção da sedação. Não estamos a falar em anestesia, mais uma vez, não temos que ter um doente anestesiado no ventilador, temos que ter um doente extremamente sedado no ventilador ou acordado, se for o caso dos que estão com traqueostomia, por exemplo. Só por curiosidade, é isso que geralmente usas? Propofol com eu estou a dizer midazolam porque é o que eu costumo usar. Infusão contínua de Propofol com uma benzodiazepina? Atenção, já mudámos de assunto, porque estávamos a falar da indução e agora já estás a falar... É verdade. É verdade. Já vamos chegar lá e eu é que me estou a entusiasmar nas perguntas. Ainda estamos na indução. Pronto, na indução, regra geral, depende muito do caso, depende da gravidade, depende da urgência. Portanto, eu já tive que entubar doentes só com Propofol, porque não há tempo a perder, não é? Acho que o último foi um cachorrinho que eu tive que veio com gastrotórax e ele estava a fazer paragem e eu só tive que lhe dar o Propofol suficiente para entubá-lo, portanto não houve tempo para fazer mais nada. Claro que depois, se ele já tiver entubado, vou então dar as drogas que poderia ter dado na pré-medicação, digamos, se eu achar conveniente. Mas, regra geral, para entubá-los, butorfanol ou um fentanil com midazolam ou diazepam e depois um bocadinho de Propofol para induzir. Às vezes, consoante o caso, posso, para tentar reduzir no Propofol, portanto, um doente que esteja em estado cardiovascular instável, um doente super hipotenso, provavelmente nisso vou-lhe dar também uma dose de indução de ketamina para tentar reduzir depois no Propofol o máximo possível. E pronto, depois quando eles já estiverem entubados, faço então os cocktails de acordo a como é que eles estão, se estão a interagir com a máquina ou não, qual é o estado cardiovascular após a indução, etc, etc. E ainda ficas estressada nesse ponto? Não pode haver stress. Se houver stress, tem que sair da sala. Ah. Não há stress à volta destes doentes. Nervos de aço. Então, muito bem. Já temos o nosso doente entubado e já está ventilado. Gostava que nos desses agora uma visão geral de como é que o ventilador te permite fazer o melhor para estes doentes, uma visão rápida sobre os modos de ventilação, por que parâmetros é que te guias, se usas gazimetrias para ir controlando o que se está a passar, ter uma ideia geral de como é que o ventilador os pode ajudar. Vou tentar fazer um sumário basicíssimo sobre algo que, mais uma vez, repito, é uma profissão nos Estados Unidos da América. Respiratory Therapist, ok? É uma profissão. São vários fatores, eu diria que a nível... Pronto, fizeste várias perguntas. Ponto número 1, sim, fazemos gazimetrias com frequência nestes doentes, com mais ou menos frequência, consoante estamos no início, consoante estamos a meio ou no final da ventilação e consoante o estado deles, ok? Portanto, eu, regra geral, entubo o doente, a primeira coisa que eu quero fazer, partindo do princípio que eu já tinha uma noção de quais são os seus eletrólitos, as suas glicémias, etc., função renal, eu se calhar daí a 2 horas quero ver se o CO2 está a fazer um match adequado entre o CO2 expirado, ok? O end-tidal, e o CO2 venoso. Porque se eu tiver uma grande diferença de CO2 expirado e CO2 venoso, há problemas. É o mismatch, não é? E tenho que saber se está de acordo com aquilo que eu estava à espera ou não. Como eu disse, não vamos falar sobre punção arterial porque é desnecessário. Temos o pulsoxímetro, estes doentes, regra geral, é fácil fazer a medição com o pulsoxímetro na língua, nas mucosas, onde for, portanto é aí que nós vamos avaliar a nossa oxigenação. Vou, claro, ter em conta qual dependência de oxigênio do doente. Portanto, aí está uma das grandes diferenças entre o ventilador anestésico e o ventilador de cuidados intensivos. Eu consigo fazer um ajuste muito mais detalhado da quantidade de oxigênio que eu estou a administrar ao doente com o meu ventilador. Os nossos ventiladores anestésicos é impossível saber qual é a quantidade, a não ser que seja 100%. O que nós não queremos manter durante muito tempo. E depois eu tenho atenção quão dependente do suporte da máquina está o meu doente, ok? Portanto, quando nós pensamos num ventilador de cuidados intensivos, temos que pensar uma máquina que está basicamente a substituir
os pulmões, não de forma literal, tipo diálise, não é? Porque realmente isso existe, a ECMO, mas de uma forma mecânica, ok? Está a substituir função pneumática. a parede está a substituir a parede torácica, está a substituir o diafragma, está a substituir um bocadinho o trabalho dos alvéolos, mas não é a mesma coisa que diálise. E há animais que vão estar extremamente dependentes no que toca à máquina ter que fazer bastante trabalho para nós adquirirmos valores ou normais ou compatíveis com o que nós queremos a nível de pulsoximetria, a nível de CO2, etc. E de pressões, porque tem um impacto enorme no sistema cardiovascular. E há animais que não vão precisar de tanta ajuda, digamos. Consoante a ajuda que eles precisam, eu consigo também, ao longo do tempo, identificar se o meu doente está a ficar mais forte e está a precisar de menos ajuda e está a evoluir no bom caminho, ou se o meu doente está a piorar e cada vez eu tenho que utilizar parâmetros mais agressivos no ventilador para alcançar os meus objetivos a nível de números de oxigênio, CO2, cardiovascular, etc. Então, e imagina agora que ele está já 24 ou 48 horas no ventilador e está a responder bem. Como é que fazes o desmame deste suporte? Portanto, vai de encontro àquilo que eu estava a dizer a nível dos parâmetros. Portanto, se ele está a evoluir bem, significa que ao longo destes 2 dias eu provavelmente vi uma melhoria da função pulmonar, não só nos números, mas também a nível da avaliação ecográfica pulmonar, ok? Da imagem do pulmão estar a melhorar. E o doente tolera que a máquina lhe dê cada vez menos suporte e ele é capaz de manter isso por ele próprio. Diz-me uma coisa, eu disse 2 dias, mas é um intervalo realista? Pensar É realista, sim. 2 dias para uma pneumonia é realista, 5 dias para uma pneumonia é realista, 1 semana para uma pneumonia é realista. Portanto, sim, regra geral, pneumonias, quando eu estou preocupada que tenho uma pneumonia severa o suficiente, que tem que ser entubada, como eu sou uma pessoa otimista, mas que gosta de ter chances, não é? Eu digo sempre aos meus clientes, olha, vou-lhe dar uma expectativa para ele estar no ventilador aí à volta de 5, 7 dias. Se ele tiver menos, é uma alegria. Mas se ele tiver esses dias todos, pronto, já estamos todos preparados. E assim, regra geral, eles não precisam de tanto tempo. Mas se precisar, pelo menos, não fico sem essa possibilidade, porque disse ao cliente que ia ser 2 dias e agora ele precisa de 3, por exemplo. Geriste bem as expectativas e se houver uma surpresa, é uma surpresa boa, na maior parte dos casos. Se ele sair mais cedo, ficamos todos satisfeitos. Exatamente. Pronto, e claro que se eu vejo que o meu doente está a tolerar ter menos ajuda da máquina, mais todos os outros componentes que eu identifiquei, então à partida está na hora deste doente ser acordado. E depois de acordado, existe alguma cuidado especial que eles tenham que ter? E quando estava a escrever este episódio, veio-me à cabeça a corticoterapia, ou a antibioterapia, ou até mesmo fisioterapia respiratória, ou geralmente eles conseguem seguir caminho. A corticoterapia, a antibioterapia, a fisioterapia, todas as terapias têm que ser iniciadas no momento em que o doente é diagnosticado. Por acaso, eu lembro de ver um estudo sobre bactérias em ventiladores e era uma coisa um bocado assustadora. Portanto, isto é importante, é que o ventilador não vai curar nada, ok? O ventilador não trata nada, o ventilador está a substituir. O ventilador é uma prótese pulmonar que eu estou a colocar no meu doente. No máximo, o ventilador vai meter o meu doente em maior risco de complicações hospitalares, nomeadamente, como tu agora disseste, as infecções nosocomiais. Mas o ventilador não trata, portanto é totalmente inútil entubar e ventilar um doente se eu não o estiver a tratar, certo? Portanto, isso é, outra vez, inútil. Portanto, eu tenho que tratar a causa que levou a que o meu doente fosse parar ao ventilador. Caso contrário, ele nunca vai melhorar, não é? A não ser que ele nunca precisasse do ventilador e assim ele não melhorou, ele só não precisava dele. E costumas tê-los com antibioterapia enquanto estão na ventilação? Se é um doente que foi diagnosticado com pneumonia, claro, porque... Não estou a perguntar nesse caso. Estou a falar como profilaxia. Ou seja, se o próprio risco microbiológico do ventilador justifica a antibioterapia.
Não, é contraproducente, é exatissimamente o oposto, certo? Eu, quando tenho um doente numa situação hospitalar que o predispõe a maior risco de infecção nosocomial, quanto mais antibióticos estiverem no seu sistema, maior é a probabilidade de que, quando ele estiver infectado, vai ser uma das más. super resistente. Pois. Portanto, antes pelo contrário, se eu tenho um doente, por exemplo, eu tenho um doente no ventilador por falha cardíaca congestiva, eu não vou dar antibiótico a este animal. Este animal não é expectável que precise de antibiótico nunca, nem depois de estar no ventilador nem nada, não é? Portanto, até porque os cardíacos respondem super bem à ventilação. Portanto, o doente recebe antibiótico quando há evidência ou uma suspeita alta clínica de que há infecção. O doente não recebe antibiótico porque está ligado a uma máquina, ok? Eu adoro este conceito e aplica-se a outras áreas, que é esse que estavas a dizer, de muitas vezes dar antibiótico é garantir que a bactéria que vai aparecer é resistente. Pois, acaba por ser um bocadinho mais arriscado. Marisa, adorei esta conversa, mas estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O nosso doente também correu tudo bem, está prestes a ter alta, e é, portanto, um ótimo momento para encerrarmos o nosso episódio. No entanto, no final damos sempre a oportunidade aos nossos convidados de, sem ser respondendo a uma pergunta direta, poderem acrescentar algo sobre o tema que seja relevante e que não possa ter sido mencionado. Portanto, neste episódio sobre ácido base e respiratório, há alguma coisa, última mensagem que nos queiras deixar? É que eu adoro ventilares. Portanto, se eu estiver disponível e se vocês tiverem interesse, sintam-se à vontade para enviar uma mensagem no Gato Dispneico no Instagram, dizer: Marisa, tenho este caso assim assado, está assado. Há muitos colegas que os fazem com uma variedade de doenças, mas são realmente doentes que requerem um investimento enorme a todos os níveis, mas que são super gratificantes quando são geridos com sucesso. Portanto, estejam sempre à vontade para contactar se realmente for uma situação de vida ou morte e tentamos o nosso melhor. Muito obrigado, Marisa, pela tua presença, e agora vou-te deixar nas mãos da Luísa.